Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Eu espero que todos estejam bem, todos em suas casas, né? Um cuidando aí do outro, porque é o mais importante aí, né, no momento, né? Nada de ficar saindo, né? Todos têm que ficar em casa, né? Até essa tempestade, né, passar, não é verdade? Hoje, pessoal, eu preparei para vocês, para nossa aula aí, né, do dia 6/5, eu preparei aí para vocês um assunto sobre estrutura narrativa, tá? Como vocês podem observar aí na telinha, tá ok? Hoje nós vamos falar sobre a estrutura narrativa, porque assim, tem muitos alunos que infelizmente não sabe separar, fazer essa separação aí em um texto, né? Então, assim, todos nós devemos saber que em um texto, né, todo texto, no caso, né, ele tem lá o seu começo, o meio e o fim. Ou seja, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Só que você precisa saber, né, que assunto, o que você vai abordar em cada etapa. Não é eu simplesmente saber, né, que todo texto tem lá tem que ter 3 parágrafos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não basta você saber só isso. Você precisa saber o que você vai abordar em cada, né, etapa ali, tá bom? Então, no início aí, né, nós podemos observar que fala, né, que os textos narrativos, eles são estruturados em introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E a introdução, né? A introdução, ela se refere à situação inicial. Isso aí não é novidade para ninguém, né? Nós sabemos que a introdução, ela fica aí no início, né, do nosso texto. É a situação aí inicial da história. É o início da história, também chamada de apresentação. É nesta parte da narração que são apresentados os principais elementos da narração. Então, na introdução, tá, pessoal? Na introdução são apresentados lá os principais elementos da narração, que são eles: o espaço, o tempo, personagens, enredo e narrador. Então ficamos sabendo quem, né, quando e onde. Então, assim, a introdução é a apresentação aí, né, da história. Então, como diz, né, também chamada, né, de apresentação. É nesta parte da narração que são apresentados os principais elementos da narração. Mas que elementos são esses, professora? O espaço, o tempo, personagens, enredo e narrador, tá? Então, essa parte aí fica na introdução, tá bom? Após a introdução, nós temos aí o desenvolvimento, né, que já é o surgimento aí de um outro, né, parágrafo, o desenvolvimento. E durante o desenvolvimento do enredo, né, ocorrem o quê? Os conflitos, ou seja, acontecimentos que quebram o equilíbrio apresentado na introdução, modificando essa situação inicial. Então, no desenvolvimento começa o quê? Essa modificação aí. Ficamos sabendo o que e como. No desenvolvimento ocorre também o momento mais tenso e emocionante da história, que é o clímax. Então, assim, nós até agora, né, nós vimos o quê? Que a introdução, né, ela se refere à situação inicial. Então, na introdução, você vai saber aí, você vai ficar sabendo quem, quando e onde.
né? É a apresentação aí. E no desenvolvimento, tá? No desenvolvimento ocorrem aí os conflitos, tá? Então, assim, durante o desenvolvimento do enredo ocorrem os conflitos, né? Então, assim, os acontecimentos, eles quebram aquele equilíbrio, né? Apresentado na introdução, começando aí a modificação. Ficamos sabendo o que e como eu havia dito. No desenvolvimento, ocorre também o momento mais tenso e emocionante da história, que é o clímax. Tá? Então, o desenvolvimento é responsável aí por essa parte aí da história. Tá ok, gente? E agora vamos para conclusão. A conclusão, né, também chamada de desfecho, né, que se eu não me engano eu passei isso para vocês já, desenlace ou epílogo. A conclusão, então assim, gente, ela pode ser chamada de desfecho, desenlace ou epílogo, tá ok? A conclusão, ela é a parte da narração em que se resolvem os conflitos, porque assim, você iniciou a sua história, aí no desenvolvimento, né, começou lá, né, o conflito. Aí começou lá o conflito, né? Chegando aí a parte mais tensa aí da história, que é o clímax. Agora, na conclusão, tá? É a parte aí da narração que resolvem esses conflitos aí, positivamente ou negativamente. Fica evidenciada a relação existente entre os diferentes acontecimentos, sendo apresentadas, né, suas consequências, tá? Então, assim, quem fica, né, responsável por essa parte aí é a conclusão, tá ok? Então, assim, nós falamos, né, sobre a introdução, sobre o desenvolvimento, sobre a conclusão, né, que é a estrutura aí da narrativa, tá? E não deixando, né, de falar, pessoal, também a questão aí do número de linhas, né, de cada etapa aí, porque assim muitos não sabem, né, fazer essa divisão aí, dividir, né? Não, eu vou para a introdução eu uso tantas linhas, para o desenvolvimento eu uso tantas, não sabem. Então assim, quando, né, nós estávamos, né, assim, em aula, né, eu expliquei para vocês, eu falei com vocês a questão aí do número de linhas, que é muito importante. Tem gente, que tem aluno que colocou na cabeça que, não, a minha redação, né, quando um professor ele pede, né, uma redação entre 15 e 20 linhas, ele até já tá tudo já prontinho para ele. Ele fica assim, não, eu vou fazer 5 linhas na introdução, 5 no desenvolvimento e 5 na conclusão. Tá certo isso? Não está, pessoal. Tá? Não está. Então, assim, o certo é o quê? É na introdução e na conclusão, você usar 25% de linhas. E no desenvolvimento, 50%. Tá? Eu expliquei isso para vocês. Tá ok? Então, na introdução e na conclusão, 25%. E no desenvolvimento, 50%. Tá? Eu tenho até um exemplo aqui, né? Na introdução. Na introdução, você pode usar aí entre 4 a 6 linhas. Tá? E no desenvolvimento, você pode usar entre 8 a 12 linhas. E na conclusão, entre 4 a 6 linhas. Tá bom? Então, assim, eu parei a aula pra gente aí dar uma relembrada, né, sobre a estrutura aí narrativa, a questão aí do número de linhas, né? Porque eu vou estar deixando aí uma proposta de redação para vocês fazerem. E assim, e o meu objetivo é o quê? O meu objetivo é que mesmo, né, assim, longe, né,
eu quero assim saber que vocês estão, né, produzindo um excelente texto, né? Vocês estão aí conseguindo, né, elaborar, né, um texto, né, de acordo com sua estrutura, né, porque foi o que eu falei, né, não basta você pegar um tema e desenvolvê-lo, você precisa o quê? Você precisa saber da estrutura daquele texto, tá? Então, assim, eu dei essa dica aí pra vocês, tá, gente? Do número de linhas e a questão aí da estrutura narrativa, né? Da introdução, do desenvolvimento e da conclusão. Já deixei com vocês também, né, as frases, né? O levantamento de frases modelo para a introdução, para o desenvolvimento e para a conclusão, tá? Então, assim, tudo isso é muito importante a gente saber. Tá bom? Então, assim, eu vou estar deixando uma proposta de redação para vocês. Eu espero que todos, né, façam. Qualquer dúvida, vocês sabem, é só me perguntar. Tá bom, pessoal? Beijo no coração de todos e até a próxima aula.